E eram 4 anos. E ele formava o professor polivalente, que dava aula de tudo. Era o equivalente de pedagogia? Era tipo pedagogia? Sim. Pedagogia, quando eu fiz o magistério, pedagogia fazia quem queria ser diretor de escola. Para ser professor do Fundi 1, né, Fundamental 1, de 1º ao 4º ano, era só o magistério. E esse curso acabou, né? Eu concluí no começo da década de 80. Eu sou coroa, certo? E trabalho em cursinho desde os 19 anos. Então, faz professor de matemática. Eu tenho 54 anos. Vai lá, Zico. Vamos ver. Eu não sei fazer conta de cabeça. Não é possível. Vamos lá. Não, tudo bem. Já deu para a ideia já do percebeu, tempo que né? Pra você ver o nível do professor. A minha pergunta vinha no sentido de as pessoas que passam pelas... Eu ia falar dificuldades, mas é pior do que isso, né? Mas pelas situações que o Zico relatou da menina, elas têm a consciência de que tem outras pessoas próximas a ela na cidade que tem uma condição muito melhor, ou elas têm uma visão restrita do mundo, acham que todo mundo passa a mesma coisa que nem ela, ou como é que é? Mas as pessoas têm consciência, claro. Não é? E pode causar 2 coisas. Primeiro, uma revolta muito grande, uma vergonha e essa dor de por que comigo não pode? Não é? Então isso é uma coisa que é muito difícil. Só quem passa por dificuldade entende mesmo. Como eu falei, eu comecei a trabalhar com 16 anos porque meu pai estava passando por uma dificuldade financeira e eu não queria mais que ele me comprasse uma borracha sequer. E eu fazia o magistério, que me tomava muito tempo, tinha muito trabalho manual, e eu dava aula para educação infantil. E era difícil, porque minhas amigas, elas ficavam o dia inteiro em casa, estudávamos à tarde, então ficava a manhã toda, podia fazer os trabalhos, dormia bem, e eu chegava já cansada para estudar. Foi bem difícil, mas eu não fiquei revoltada, porque aquele dinheiro que eu ganhava, mesmo que fosse irrisório, dava para comprar borracha, que eu não queria que meu pai comprasse mais para mim, né? E aí eu coloquei na minha cabeça que todo dia de pagamento eu ia comprar uma rosca doce. E eu faço isso até hoje. Todo dia de pagamento eu compro uma rosca e tomo um cafezão, né? Hoje só com meu pai, mas tomava com a minha mãe também. E era muito bom. Agora, aquele que se revolta, o que ele quer fazer? Ele fica com raiva daquele que tem. Você entende por que a pirataria dá tanto certo no Brasil? Eu não posso ter um tênis Nike original, mas tem réplica. E às vezes réplica original. Até isso, gente. É réplica original, é. E por isso. E entre outras coisas, né? Aí isso determina também a violência tão cedo, não é? Eu não me conformo até agora com o caso do menino de 17 anos que foi chicoteado com uma trança de fios elétricos. E aconteceu, hoje é domingo, a gente está gravando, aconteceu nesse começo dessa semana. Não, na verdade aconteceu antes, em julho, e só agora ele dia teve... 3. Isso, Dia 3 veio isso. a público, Veio inclusive isso. com imagens. Sim, tem isso. É revoltante porque um chocolate custa o quê? Nem R$10. Então, veja, isso é um absurdo. Eu fiquei desnorteada quando eu soube disso. Mas por quê? Explica para esse garoto, cujo nome não será revelado,
explica para esse garoto que se ele se esforçar, ele consegue. Né? Ele tem uma mãe alcoólatra, o pai sumiu, mora num barraco e com 17 anos não sabe nem ler nem escrever. E aí, explica. Você tem que se esforçar, garoto. Essa ideologia meritocrática é injusta. É uma grande farsa. Vocês já ouviram falar de Gessé de Souza? É um sociólogo e ele escreveu um livro chamado A Ralé Brasileira, que foi muito criticado pelo nome ralé. Por que ralé? Ué, vai falar o quê? Vai usar eufemismo? É a ralé mesmo. E aí se coloca na cabeça dessa pessoa, né, dessa ralé, que não, você tem que se esforçar. E se esforça, faz todas as tarefas, mesmo numa cama toda molhada, que aí você vai conseguir chegar a ser o empresário do ano, super top. É mentira isso. Não existe. Até porque na sociedade não tem nem espaço para ter tudo isso de empresário. Não né? tem. Não tem. E, bom, e se existe empresários super tops, é porque eles estão com uma parte do que deveria estar com as pessoas que não têm nada. Sim. Ou Ah, com com quase certeza, tudo. com certeza. Porque numa sociedade que um dos grandes... Bom, esse país tem vários problemas, né? Mas um mais... Enfim, que as pessoas tratam... Eu vou falar da minha parte, você está falando de professor, vou falar de jornalismo. Tem duas coisas. Uma das coisas que mais me incomoda é como são noticiadas coisas absurdas, como se fosse um mero dado. Então as pessoas fazem uma manchete assim: 1% da população brasileira reúne 99% da renda concentrada. E os caras dão isso como se fosse um dado do IBGE assim, ó. Tranquilo, né? Mas um ano se passou e é assim, acontece, a vida é Como assim. se fosse normal. E aí, só complementando, eu tava... Eu não sei se já comentei isso até com o Zico. Antigamente, eu leio muito autobiografia, essas coisas, eu gosto bastante. E aí eu li um livro de um cara que... Ele é um empresário, não vou citar o nome dele aqui, mas ele é extremamente rico. Dono de time de futebol. Você sabe quem é. Você que tá ouvindo sabe quem é esse cuzão. E aí uma vez eu vi ele dando a entrevista, porque ele veio do morro também, vendendo relógio, começou vendendo relógio e tal. E ele falou assim numa entrevista: não, se eu tô aqui hoje, eu comecei lá de baixo, é porque eu mereci. E qualquer menino garoto da rua que tá lá no morro, da onde eu vim, também consegue. Se não conseguir é porque não fez por merecer. Falando que todo mundo tem a oportunidade. E aí nisso ele já começou a se esparramar de um jeito que eu não gostei. De 0 a 10, quão cretino é um cara que, em tese, sabe o que as pessoas passam em lugares pobres, consegue chegar num lugar, não sei como, foda-se, é uma exceção, 1%, e ainda tem a pachorra de ir no microfone e falar isso. E sabe o que mais me revolta? Não é nem ele falar isso, é ganhar milhões em cima dessas pessoas, fazendo o quê? Vendendo livro de autoajuda. Filho da Essa puta. pessoa é branca? É branca. Ah, então ela teve oportunidade. Pois é, Mesmo que tivesse vindo lá de baixo. Eu tenho uma história aqui para contar. Isso é de 2017. Essa matéria é de 2 de fevereiro de 2017. E ela repercutiu várias vezes porque nesse mesmo ano saiu uma matéria onde uma menina foi a primeira aluna negra a passar em primeiro lugar na USP, em um curso de medicina. E cara... Que ano a USP foi fundada? Cara, o curso de medicina da USP tinha mais de 100 anos. Então, em mais de 100 anos, uma mulher negra passou em primeiro lugar. E eu faço a pergunta que eu sempre faço pros alunos quando a gente vai palestrar e falar sobre isso. Será que nesses últimos 100 anos de vestibular da USP, as mulheres negras não queriam fazer vestibular? Não, as Ou queriam será que ficar em as casa mulheres costurando. negras eram incompetentes para chegar em primeiro lugar? E aí, uma história que saiu junto foi o seguinte, né? Uma menina, né? Eu vou citar o nome dela, porque acho que ela merece ser citada, que é a Larissa Mendes aqui, saiu na reportagem. Ela é uma menina, aluna negra da periferia, né? Para estudar na Politécnica. Para quem não conhece, né? A Escola Politécnica da USP é a faculdade de engenharia da USP.
da Universidade de São Paulo. É a famosa Poli. A famosa Poli. É um dos grandes centros de pessoas que acreditam em meritocracia na USP. Exatamente. Eu falo isso com conhecimento de causa. Vai lá, tenta tomar um café na Poli 10 minutos e ouve que o cara tá conversando do lado ali. Pra você ver o discurso. É. E aí, ela foi, né? Essa menina saiu do Capão Redondo, pra quem não conhece Capão Redondo, é a extrema periferia de São Paulo. E ela passou em primeiro lugar no curso de engenharia da Poli. E durante 121 anos, né? Isso em 2017, então hoje tem 123. Só 7 mulheres negras se formaram na Poli. Aí eu te pergunto, será que em 121 anos de universidade, né? As mulheres não queriam fazer engenharia? E as mulheres negras também não queriam fazer engenharia? Né? Porque em 121 anos, se você voltar atrás, isso aí foi quase depois da abolição da escravatura. Né? Não, pergunta pra mim, eu queria saber o que a Zezé acha sobre isso. O quê? Sobre o fato de quantas As pessoas... mulheres não queriam? 7 mulheres negras. Não, o problema é assim como o racismo é institucional, né? É estrutural, não tem jeito. O machismo também é, não é? Como a mulher se sente andando na rua. Até eu, que sou coroa, né? Tenho uma estatura baixa, não sou gostosona. Eu me vejo como uma peça de carne no açougue, saca? Segurada pelo gancho, eu tô ali em exposição. É impressionante. Assim como a pele negra é a que anda na rua e é discriminada, a mulher também. Então, existe toda uma circunstância... É mundial isso, gente. É mundial. Que renega a própria existência. Ser uma mulher é receber um estigma. Eu nasci para lavar, passar e cozinhar. Pô, mas eu queria ser astrofísica. Saca? E aí, quando eu falei isso pra minha mãe, ela falou assim, isso é coisa de homem. Tadinha. Isso também estava na cabeça dela, porque eu com 8 anos, eu aprendi a bordar. Então tinha que ensinar essas coisas pra menina. O menino não precisa nem fazer a cama, quanto mais lavar sua própria cueca. Mas a menina tem que fazer tudo. Sabe, isso é uma grande... Ai, eu fico irritadíssima com isso. Ainda bem que hoje existem programas até, né? A própria Federal do ABC tem programas para incentivar as meninas que querem ser cientistas. Porque nós temos várias cientistas já. Agora, poucas negras ainda. Não é? E, sabe, é difícil tirar isso da sociedade. Por quê? Porque a ideologia meritocrática está aí. Então, quem merece? O macho, hétero, importante isso também, né? Branco e da classe média alta para cima. Para baixo, não, meu bem. Entendeu? Então, não vamos falar que são os merecedores só os brancos. Existem brancos também que não estão circunscritos no direito ao mérito. Certo? Mas, claro que sempre houve muitas mulheres que quiseram ser cientistas. Mas, de uma maneira ou de outra, elas foram boicotadas. Totalmente podadas no começo, né? Sim. E aí uma coisa que eu lamento citar, entre todas as aspas do mundo, a autoridade máxima do país, espero que só por pouco tempo, e eu acho engraçado que eu não vou nem discutir o fato dele ser um parlamentar por 30 anos e não apresentar porra nenhuma, e enfim, chegar onde ele chegou, mas não vamos nem falar dele, vamos falar do filho dele, que... Qual deles? O que ele quer fazer... O que quer ser embaixador? Ah, coitado. Que aí
eu fiz saiu uma notícia sexta-feira, eu tava trabalhando.